Olá, queridos acadêmicos, eu sou a professora Márcia Mantovani. Estou aqui novamente com vocês para falar do projeto de ensino Gestão de Carreira e Postura Profissional. Na aula anterior, nós falamos sobre o planejamento de carreira, ou seja, tanto da parte da empresa no plano de carreira, quanto no plano individual de desenvolvimento de vocês. Falamos do passo a passo, como acontece o ciclo de carreira, como você encontra como você se torna a pessoa certa para a empresa certa, ok? Agora vamos falar um pouquinho do processo seletivo, ou seja, como você chega até a empresa e como você consegue a vaga nessa empresa. Através do currículo bem elaborado, da entrevista de emprego, entre outros assuntos, tá bom? O objetivo da nossa aula é conceituar recrutamento, conhecer as fontes de recrutamento, conceituar currículo, conhecer os modelos de currículos, aprender como elaborar um currículo, compreender as etapas do processo seletivo, conhecer os tipos de entrevistas e, por fim, aprender como se comportar em uma entrevista de emprego, que é muito importante. Antes de nós falarmos do processo seletivo em si, eu queria colocar uma pergunta para vocês refletirem um pouquinho. O que vale mais na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho? O QI, quem indica, experiência profissional ou currículo adequado? O que vocês acham? Na verdade, o ideal seria a pessoa ter os três. Uma pessoa que indica pela sua competência e não uma pessoa que é seu parente, seu amigo, que está te indicando porque te conhece. Mas uma pessoa que conhece o seu perfil, conhece a sua competência. A experiência profissional e um currículo adequado. Se você não tiver os três, é importante que tenha a experiência profissional, porque é o que vai te destacar no mercado. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho do que é um processo de recrutamento, para que vocês possam entender a visão da empresa desse processo. Fiquem atentos ao vídeo. Olá, sou o professor PA, vou ficar mais um minutinho com vocês aqui conversando a respeito de recrutamento e seleção. Dica! Então o que acontece? O recrutamento é um processo de chamamento, ou seja, onde você vai, dentro de um contexto organizacional, seduzir pessoas ou que estejam dentro da organização ou que sejam fora da organização para desenvolver atividades dentro dela. Então o recrutamento, olha só, o recrutar, primeiro eu recruto e depois eu seleciono. Então o recrutamento pode ser interno, pode ser externo, pode ser misto e pode ser online. Percebam, nós temos mais de uma forma de recrutamento. A maioria guarda como recrutamento interno, recrutamento externo. E nós temos a parte de recrutamento interno, onde é feito dentro da organização, é feito dentro da estrutura organizacional, com as pessoas que trabalham dentro da empresa. O recrutamento externo, onde eu vou seduzir pessoas que estejam em potencial no mercado ou que estejam em outra empresa, vai depender da minha análise de mercado. Tá? Então eu posso trabalhar o procedimento de recrutamento externo dentro de um contexto de mercado ou tentar seduzir de outra empresa. Recrutamento misto é muito simples. Eu posso iniciar um recrutamento interno e terminar ele fora da organização. Como assim? Eu tenho 10 vagas, então vou recrutar internamente. Sobrou vaga, eu faço um recrutamento externo. Esse é o modelo do recrutamento misto. Outra forma é quando eu começo externamente. Eu faço um recrutamento externo. Sobrou vaga, eu termino com o recrutamento interno. Então, tenho 10 vagas, inicio internamente e termino lá fora, com o recrutamento externo para suprir toda a minha carência. Ou eu começo lá fora, sobrando vaga, eu faço o recrutamento interno. Recrutamento misto, concomitante. Como assim? É o interno e o externo ao mesmo tempo agora, onde eu vou recrutar para preencher aquela vaga. Então, no dia do recrutamento, ou seja, no dia que tiver todas as pessoas recrutadas, vão ter pessoas da empresa e pessoas de fora da empresa. E o melhor leva a vaga. O recrutamento misto, que acontece ao mesmo tempo agora, significa que o melhor leva a vaga. Se ele é da empresa ou se ele é fora da empresa, o melhor vai suprir aquela carência da organização. Esse é o recrutamento misto, concomitante. Tá? E não esqueçam do recrutamento online. O recrutamento online também faz parte desse contexto. Ele ocorre por meio, lógico, dos sites e ele serve como uma base de dados. Ele é mais barato, entendeu? Ele é mais objetivo, tá? Mas olha a dica, ele não vale para todos os cargos da organização. Ele, por exemplo, imagine você contratar o presidente da organização pela internet. Não é viável.
E aí, pessoal, conseguiu entender como que funciona o processo de recrutamento dentro de uma empresa? Espero que sim, hein? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de como o seu currículo vai chegar até a empresa, ou seja, o que vai fazer você encontrar a empresa certa. Pode ser através de anúncios em jornais e revistas especializadas, por exemplo, em empresas que querem contratar gestores, normalmente publicam anúncios na HSM, Você SA, no Você RH, entre outras revistas de renome. Agentes de recrutamento pública ou privada, contatos com escolas, universidades, agremiações, sindicatos, cartazes ou anúncios em locais visíveis. Esses cartazes também podem ser colocados em universidades, no terminal rodoviário, pode ser também na frente da empresa, quando é normalmente vagas operacionais. Apresentação de candidatos por indicação de funcionários. Tem empresas que oferecem premiações para os funcionários que indicam outras pessoas. Lembre-se que, nesse caso, sempre a pessoa pela competência, não pela amizade. O banco de currículo, que normalmente a empresa recebe os currículos, quando ela não tem uma vaga aberta, ela recebe esses currículos lá pessoalmente, ou através de sites ou outros mecanismos, e ela arquiva num banco de dados, seja físico ou virtual. O banco de talentos é quando a empresa vai fazer um banco de dados com resultados de avaliação de desempenho, de treinamentos, atualizações que você faz fora da empresa, entre outros. O Headhunter, que é um caça-talentos, que é uma pessoa que vai no mercado, vai te procurar nas redes sociais, vai te entrevistar, vai na empresa que você trabalha, pelo seu perfil, e vai te levar para outra empresa. E as redes sociais, que está sendo muito utilizada, tanto Facebook, Twitter, quanto LinkedIn. Mas como que você chega na empresa? É através do currículo, que nada mais é que um documento que relata a evolução da carreira profissional de uma pessoa, que serve como porta de entrada para o início do processo seletivo, e é ele que irá despertar o interesse e a curiosidade do examinador em conhecer pessoalmente o candidato, ou seja, é ele que vai chamar a atenção primeiro, não é você, pessoa, mas sim o seu currículo. Por isso que é muito importante elaborar ele com muita concisão. Existem vários tipos de currículo. O currículo tradicional, o vídeo currículo, o currículo online, o currículo criativo e o chat currículo, que é o mais recente. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho em detalhes cada currículo, tá bom? Esse que está no slide é um currículo tradicional, normalmente enviado para empresas mais conservadoras, mais burocráticas, ou quando o cargo é muito operacional. Nesse currículo, ele pode ser impresso, feito no Word, impresso e entregue pessoalmente na empresa ou na agência de emprego, ou ainda em PDF, quando é enviado por e-mail ou anexado no site da empresa. Dentre esses currículos tradicionais, existem vários tipos. Tem o currículo quando você não tem experiência, ou seja, você não foi para o mercado, só fez formação. O que tem nesse currículo? Dados pessoais. O que inclui esses dados pessoais? O seu nome, a nacionalidade, o estado civil, a sua idade, o endereço, o telefone, tanto fixo quanto celular, o e-mail e se você tiver um endereço do LinkedIn, que é uma rede social profissional. Lembrando que é muito importante lembrar de colocar o telefone e o e-mail. Eu, como recrutadora, já peguei várias vezes currículos que não tinham essas informações. E o currículo da pessoa era ótimo, mas eu não conseguia entrar em contato com ela. Então não adianta nada você fazer um currículo bonito sem ter essas informações de localização. Objetivo profissional, que é a área de atuação que você quer atuar ou de interesse. Nunca o cargo específico para não limitar suas chances dentro da empresa. Formação acadêmica, sempre em ordem decrescente, ou seja, sempre do mais recente para o mais antigo, onde você vai colocar a formação, a instituição, se você já concluiu ou não concluiu, né, o tempo previsto, normalmente o ano. E você também pode colocar o ensino médio. Por exemplo, se você tem ensino médio só, coloca só ensino médio. Se você já tem a formação superior, não coloca o ensino médio, porque já subentende-se que você já tem ensino médio, então não precisa, porque senão vai ficar um currículo muito extenso. Cursos complementares, já entra os cursos de idiomas, os cursos de informática, sempre lembrando que coloque cursos com menos de 3 anos, para que eles sejam atualizados. Por exemplo, hoje nós estamos em 2015, um curso de 2008 já está desatualizado, entendeu? Então não compensa colocar. Lembrando também que esses cursos têm que ser todos de acordo com a vaga que você está buscando. Se você está procurando uma vaga na área de segurança no trabalho,
Não coloque um curso que você fez de tributação fiscal, por exemplo. Não vai condizer com a vaga que você está buscando. Isso só vai, como eu posso dizer, encher o currículo de coisas necessárias que podem desmotivar o recrutador na hora que ele estiver lendo e ele excluir seu currículo automaticamente. Nesses cursos complementares também, o idioma, se você tem inglês, espanhol, nível básico, não coloque, porque nível básico é muito pouco. Então, se você tem intermediário, avançado ou fluente, coloque no seu currículo, especialmente se estiver pedindo para a vaga. Outras atividades, especialmente no caso do currículo sem experiência. Por quê? Porque você não tem experiência e a pessoa quer saber um pouquinho da sua vida. Coloca lá suas vivências internacionais, nacionais, viagens, intercâmbios, trabalhos voluntários, ações sociais, artigos e projetos feitos na escola, na faculdade, né, que vai mostrar para o recrutador que você tem força de vontade, sempre está atuando. Também pode colocar se você participou de algum time na escola, na faculdade, seja de futebol, basquete, handebol. Porque que isso vai mostrar? Suas competências comportamentais. Se você trabalhou, se você fez um trabalho social, se você fez alguma ação com pessoas menos favorecidas, quer dizer que você tem empatia, né? Que você tem um relacionamento interpessoal, que você tem resiliência. Quando você trabalha com um time de futebol ou qualquer tipo de esporte, mostra que você sabe trabalhar em equipe. Então, quando o recrutador vê isso no seu currículo, já vai chamar atenção. No currículo tradicional também temos o com experiência. Além dos dados pessoais, objetivo profissional, formação acadêmica, cursos complementares e outras atividades, você tem que incluir nele a experiência profissional. O que tem que ter nessa experiência? Nome da empresa, cargo que você atuava, a data de admissão ou demissão. Se você ainda não saiu da empresa, você, em vez de colocar a data, coloca atual, né? De fevereiro de 2015 a atual. Coloca as principais atribuições, no máximo umas 10, para não lotar também o currículo. E, no mínimo, 3 experiências, tá? Em ordem decrescente, ou seja, da mais recente para mais antiga. Lembre-se também de colocar as experiências informais, por exemplo, estágios não remunerado, algum trabalho que você fez sem assinatura da carteira, tá bom? Porque daí, durante a entrevista, você consegue falar para o recrutador por que você que não está na carteira, explicar o motivo para ele, tá? Mas é importante colocar para ele saber que você tem experiência. Também temos o currículo tradicional para cargo específico. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um currículo da área de tecnologia da informação. Nesse currículo, nessa área de atuação, eles gostam de valorizar muitas certificações. Então, se você tem uma certificação em alguma linguagem de programação, por exemplo, Delphi, Web, então você coloca lá o nome da certificação e a instituição que você fez. E se você preferiu, o ano também de conclusão. Também é importante, nesse caso, colocar vivência internacional, porque nessa área de TI, de tecnologia da informação, valoriza muito as pessoas que sabem falar outro idioma, porque normalmente os manuais são em outras línguas, né? Então a empresa valoriza muito. O currículo para cargos gerenciais, você vai colocar aqueles dados pessoais, vai colocar um resumo das qualificações, no mínimo de 3 a 5, onde você vai colocar o que ali, suas principais competências e suas principais atribuições. Aquilo que vai mostrar para o recrutador a sua competência, o que você sabe fazer. Tem que colocar a experiência profissional, como eu expliquei anteriormente, e incluir os resultados, ou seja, além do nome da empresa, do cargo, as principais atribuições, período de admissão e demissão, você vai colocar o que você conquistou nessa empresa. Você diminuiu o turnover, a rotatividade, você conseguiu aumentar a produtividade, você conseguiu melhorar o clima da empresa, então coloque lá. E formação acadêmica e cursos complementares, como eu já falei. Existem algumas modalidades de currículo mais modernas, né, que com a evolução da era da tecnologia, surgiram. Temos o vídeo currículo como exemplo. Nesse vídeo currículo você vai colocar todas as informações que você tem no currículo tradicional, mas de forma diferente. Primeiro você vai falar as informações básicas, que é o nome, formação, seu objetivo, né, a área de atuação que você quer, sua experiência. Depois você vai colocar as 3 conquistas profissionais, as principais, os 3 aprendizados que você teve. Depois você fala seus contatos, que é muito importante, não se esqueçam, telefone fixo, celular, de recado, se preferir, e o e-mail. Grave uma primeira versão,
para ver se tem erros, como que você se posicionou. Lembre-se da roupa que você vai estar, uma roupa mais social, se tem ruídos próximo a você, para que não atrapalhe. Você pode gravar até pelo seu próprio computador, né? Tem ferramentas, hangouts que você consegue fazer isso. No máximo 5 minutos, mas o tempo ideal é 2 minutos. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que é um exemplo de um vídeo currículo para que vocês possam ver como que ele é na prática, tá bom? Fiquem atentos ao vídeo. Eu sou Marina Maimone, nasci no dia 6 de abril de 1992. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Limeira. O meu e-mail é o marinamaimone@gmail.com e o meu telefone é o 7812-8334. O ID do Rádio Nextel é o 82*100-603. Eu sou formada em rádio pelo Senac de Piracicaba, no setor locução e operadora de rádio também. Eu curso o 2º ano de jornalismo no Instituto Superior de Ciências Aplicadas, no ISCA Faculdades de Limeira. Eu sou qualificada em informática, em espanhol, em gestão de negócios e gestão pessoal. Eu iniciei a minha carreira no rádio aos 17 anos de idade. Tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Educadora 1020 AM de Limeira, produzindo parcialmente os programas e também tendo esse contato com as pessoas através da locução. Também trabalhei como locutora e produtora na Rádio Clube de Rio Claro. E trabalho atualmente no programa Reinaldo Bacelli, transmitido na TV Mix Regional, como pauteira, repórter e produtora do programa. Eu posso atuar na área da assessoria de imprensa, como repórter, como apresentadora, como pauteira e diversas áreas que abrangem a comunicação. Eu sou Marina Maimone, o meu rádio Nextel é o 7812-8334, o ID é o 82*100-603. O meu e-mail é o marinamaimone@gmail.com. Eu agradeço muito você ter assistido o meu vídeo currículo. E aí, pessoal, conseguiu compreender o que é um vídeo currículo? Legal, né? Já ficou com vontade de gravar o seu, né? Agora vamos falar de outros vídeos currículos. Outros currículos. Esse é um currículo online no site da empresa. É aquele famoso Trabalhe Conosco, onde você vai entrar em sites como o da Unimed, vai lá preencher todos os seus dados, ou tem empresas que não tem que preencher, tem que enviar só o currículo. Isso vai para o banco de currículo da empresa. Se ela não tiver uma vaga nessa hora aberta para a sua área de atuação, ela vai entrar em contato com você posteriormente. Temos também o currículo online das redes sociais, que são as redes sociais profissionais. Além do LinkedIn, existem outras redes sociais, mas não são muito conhecidas. No LinkedIn você vai abrir uma conta, vai fazer seu cadastro, vai colocar todas as suas qualificações, né, um resumo, suas experiências, igual um currículo tradicional, mas de maneira mais visual. E as empresas utilizam muito isso, ela vai lá, faz um cadastro de empresa e ela consegue filtrar pelas suas competências, pelas suas experiências e te chamar para uma entrevista. Até inclusive usando o próprio chat do LinkedIn. Tá? Agora eu vou passar um vídeo que vai falar um pouquinho da importância do LinkedIn para o recrutamento e seleção, para que vocês vejam como ele é importante. Se você não conhecia essa rede social até agora, entre nela e faça um cadastro, confira lá, tá bom? Fiquem atentos ao vídeo. Se você está procurando emprego ou simplesmente quer que o mercado te conheça, você precisa estar cadastrado no LinkedIn. Se você ainda não está, faça isso já. Para quem não sabe, o LinkedIn é uma rede social que, ao contrário do Orkut e do Facebook, tem foco na vida profissional dos seus membros. Eu estou aqui com o gerente de conteúdo digital da editora Saraiva, Paulo Silvestre, que vai contar para a gente um pouquinho por que ele tem esse perfil cadastrado e no que isso ajudou na vida profissional dele. O último emprego dele, inclusive, ele conseguiu com uma mãozinha dessa ferramenta. E o perfil dele também não para de chamar a atenção dos headhunters. Paulo, conta pra gente uma coisa, por que o seu perfil tem foto? Assim, isso é bacana, é bom ter foto? Eu acho bacana no caso do LinkedIn, que o LinkedIn é mais que um currículo. No currículo a gente costuma falar que não é adequado ter uma foto, a menos que a função peça isso. Mas o LinkedIn ele é uma ferramenta social, então a sua foto acaba sendo importante para te identificar na própria ferramenta. Então existem fóruns, as listas, a foto é importante justamente para você se identificar nessas ferramentas, é legal. O seu perfil está todo em inglês, né? Todas as informações que você colocou ali estão em inglês. Por que você decidiu fazer isso e não colocar em português? Aí depende do foco de quem você quer atingir. Se você escreve em português, você está restringindo os seus visitantes a quem fala a língua portuguesa.
Tá? Como eu estou trabalhando numa área que tem muito, a parte de conteúdo digital, tem muita empresa estrangeira, inclusive atuando no Brasil, é importante você colocar em inglês que você pega todo mundo. Porque mesmo no Brasil, um headhunter ou qualquer profissional de comunicação ele já fala inglês. Então, o fato de ter inglês não exclui esse pessoal. Os seus contatos, eu vi que você tem 400 e pouquinhos contatos, né? Um pouco mais de 400. Você realmente conhece essas pessoas ou elas te adicionaram e você achou que seria bacana tê-las na sua lista? Enfim, você conhece essas 400 e poucas pessoas? Essas pessoas eu conheço, não vou dizer que elas são meus amigos. O LinkedIn, como ele é uma ferramenta com foco profissional, diferente do Orkut, do Facebook, você coloca na sua lista pessoas com quem você teve algum relacionamento profissional. Isso inclui clientes, fornecedores seus, pessoas que trabalharam diretamente com você ou em outros departamentos. Enfim, essas pessoas, efetivamente, eu tive algum relacionamento profissional com elas. Não são meus amigos. E eu vi também que você tem muitas recomendações. Muita gente no LinkedIn te recomenda, né? Recomenda bem o trabalho que você fez pelas empresas pelas quais você passou. Você pediu para que as pessoas te recomendassem ou elas simplesmente fizeram isso? Então, aí tem de tudo, né? A maioria das recomendações são espontâneas. Agora, vamos supor, quando alguém entra na ferramenta e fala, entrei no LinkedIn e tal, fala, legal, vai lá no meu perfil. E se achar legal, faz um comentário, tá? Uma recomendação. Mas não é assim que ele recomenda. Né? Não fica chato, então? Não, dependendo de da situação. Nenhuma, não. Depende da pessoa com quem você está falando. E aí, pessoal, entendeu a importância do LinkedIn para o mercado de trabalho? Já pensou em fazer uma conta no LinkedIn? Não perca tempo, hein? Assim que acabar a aula, faça sua conta. Também tem o currículo online das agências de emprego, ou seja, até as agências de emprego estão modernas. Aqui eu trouxe o exemplo de uma agência de emprego privada, né, daqui de Maringá, onde você entra, preenche seu currículo. Tem o Cine também, que é do governo, você também agora pode entrar lá e preencher o seu currículo, fazer sua conta, preencher o currículo. Depois eles vão cruzar as informações das empresas, das vagas das empresas que mandam para eles e vão entrar em contato com você através do e-mail para agendar uma entrevista. Outro currículo online é na área de docência, que é a plataforma Lattes, onde você vai lá, faz seu cadastro também, preenche todos os dados. Aqui é importante você colocar se você já participou de alguma banca, tanto orientando quanto avaliando, se você já deu aula, e sempre lembrando que aqui você tem que ter certificação para tudo. Se você deu uma aula em alguma faculdade, se você fez algum projeto social, para colocar aqui alguma banca, escreveu algum livro, algum artigo, tem que ter um certificado para comprovar. Também temos os currículos criativos, eles são mais ousados. São mais para a área de tecnologia da informação, publicidade, jornalismo, web design, né? Umas áreas que aceitam mais essas novidades, essas coisas diferentes. Aqui vocês têm um currículo criativo ousado. Vocês podem ver que tem todas as informações que tem no currículo tradicional, mas de uma forma mais bonita, mais visual. Por exemplo, tem uma xícara de café, tem um pendrive, porque esse aqui é um currículo da área de tecnologia da informação. Tem um desenho de um menininho, tem um papel amassado, então é uma coisa que para chamar a atenção desse recrutador. Temos também outro currículo criativo que é o infográfico. Esse aqui já é na área de web design. Você pode colocar gráficos, a pessoa que fez uma linha do tempo para falar todas as experiências profissionais dele, para chamar a atenção. Parece até um site em forma de currículo, mas as informações são as mesmas do tradicional. Também temos uma novidade que é o currículo criativo storytelling, que a pessoa coloca uma foto, ela vai falar os dados pessoais dela primeiro e depois vai descrever toda a experiência profissional dela e alguns valores pessoais em forma de uma redação. Simples, concisa, objetiva, no máximo uma folha, tá? Bem escrita, cuidado com os erros de português. E isso está chamando a atenção muito dos recrutadores, especialmente na área do jornalismo. E uma novidade que, inclusive, eu descobri enquanto eu estava fazendo os slides, né, que é o Chat Currículo. É um site especializado onde você vai fazer seu cadastro, como está no slide, você vai preencher o seu currículo, depois as empresas vão visualizar o seu currículo e vão chamar você para conversar pelo chat. Mas isso já é conversa mais para frente, que eu vou falar lá na parte das entrevistas. E, finalmente, o que é preciso evitar no currículo? Colocar foto. Tem muita gente que não tem a noção, não tem o bom senso na hora de
de colocar foto no currículo, por isso que não se deve colocar. Eu já recebi como recrutadora foto de pessoas na praia, pessoas com roupa só de shorts, roupas bem despojadas, e é muito ruim, é estranho você receber um currículo com um tipo de foto dessa. Autoelogios ou pronomes pessoais, por exemplo, eu sou proativo, eu sei trabalhar em equipe, eu tenho relacionamento interpessoal, eu sou resiliente, não coloque isso no currículo, porque o recrutador vai interpretar isso, vai ver isso na entrevista de emprego. É muito feio colocar isso no currículo. Número de documentos, igual antigamente, não se coloca mais, título, currículo vitae ou currículo, nome dos pais, cônjuges, filhos. Referências pessoais não se coloca também, antigamente o pessoal colocava, mas agora não pode mais. Motivos de saída de empregos anteriores, pretensão salarial. Também não se deve colocar cópias de certificados dos cursos realizados, carta de referência de outras empresas. Colorir o currículo só se for para empresas, igual eu falei anteriormente, de web designer, jornalismo, publicidade, empresas que têm um perfil que aceita isso. Agora, se for uma empresa tradicional, uma empresa de advocacia, uma empresa de contabilidade, não mande um currículo colorido, sempre no preto. Erros de português, colocar religião também não se faz mais, usar sempre a primeira pessoa, só no caso do storytelling, que eu falei que a pessoa vai escrever uma redação sobre a vida dela, a experiência profissional, só nesse caso. Mencionar cursos realizados há mais de 3 anos, igual eu falei anteriormente, não coloque. E data e assinatura, tá bom? Dentre esses itens que eu falei para evitar, você só deve colocar se a empresa pedir. Por exemplo, é para um cargo de atendimento ao cliente, então a empresa normalmente gosta de ver o visual da pessoa, então você mande, mas seja uma foto, tipo foto de documento, com roupa social, bonitinha, não uma foto na praia. Pretensão salarial, se você for mandar, olhe o mercado, veja o que o mercado está pagando. Não vai colocar um salário totalmente diferente do que o mercado paga, porque você vai ser excluído ali mesmo, quando o recrutador vai pegar seu currículo. E algumas dicas, especialmente relacionadas ao currículo tradicional. Use letra cor preta, né, escreva lá no Word, tamanho de fonte 10:12, fonte tipo Times New Roman ou Arial, no máximo 2 folhas, eu indico que seja uma, porque os recrutadores hoje em dia recebem muitos currículos e eles querem bater o olho no currículo e já ver as principais experiências, as principais formações que a pessoa tem, os dados pessoais, não quer ficar folhando. Você pode ser excluído e nem o seu currículo ser lido por causa disso, e pode jogar no lixo o seu currículo. Manter o currículo sempre atualizado, é horrível você colocar lá no currículo que você estava fazendo uma formação acadêmica, com previsão de conclusão, e quando você vai fazer a entrevista, você já não está fazendo mais aquele curso, né? Então está desatualizado o seu currículo. E personalizar o currículo de acordo com a vaga que você está buscando. Utilize informações relevantes para a vaga em aberto, ou seja, só coloque coisas condizentes com a vaga. Se você está procurando um emprego lá de programador, não vai colocar um curso nada a ver que você fez, só para complementar, para você ter um conhecimento maior em algum, por exemplo, uma área de recursos humanos, porque não vai valer a pena para o recrutador ficar lendo aquilo. Colocar experiência informal temporária, igual eu falei, na experiência profissional pode colocar estágio remunerado, não remunerado, o que você fez que não foi registrado na sua carteira, porque o recrutador quer saber disso. Justifique as lacunas entre uma experiência e outra, ou seja, seu último trabalho registrado ou informal foi em 2008. E até hoje você está sem nenhum trabalho, sem nenhuma experiência profissional. Então coloca no currículo o que você estava fazendo nesse tempo. Se você estava se dedicando aos estudos, você coloca lá na formação acadêmica que você estava de tal a tal tempo fazendo uma faculdade, ou você estava fazendo um intercâmbio, ou fazendo até um curso de especialização, mestrado lá fora. Então fale isso para o recrutador não achar que você não estava fazendo nada. O currículo deve ser simples e objetivo, como eu falei anteriormente, para o recrutador olhar e já identificar suas características, e peça para alguém revisar para não ter erro de ortografia, porque é muito feio também você entregar um currículo para uma empresa que tem um monte de erro de ortografia e você já vai ser eliminado também nessa fase. Vamos refletir um pouquinho. O seu currículo está pronto agora, você já definiu qual currículo você quer, já sabe a empresa que você quer atuar. E agora, como conquistar uma vaga de emprego, né? Essa hora é que você vai trazer todas aquelas informações da aula 1, vai ver qual é a empresa que se encaixa melhor no seu perfil e vai enviar o currículo para ela.
através daqueles mecanismos de fonte de recrutamento que eu falei anteriormente. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que fala um pouquinho do processo seletivo, como que é a seleção das empresas, o que elas levam em consideração, tá bom? Para ver a visão da empresa em relação a esse processo. Fiquem atentos ao vídeo. Após a divulgação da vaga desejada, diversas pessoas correm para conseguir o emprego. O processo de seleção começa logo após essa fase. A seleção de pessoas funciona como uma espécie de um filtro, permitindo que apenas algumas pessoas que apresentam as características desejadas possam ingressar na organização. A melhor maneira de conceituar a seleção é representá-la como uma comparação entre duas variáveis. De um lado, os requisitos a serem preenchidos e do outro, o perfil das características dos candidatos que se apresentam para disputar a vaga. Após a comparação entre as características exigidas pelo cargo e as características oferecidas pelos candidatos, pode acontecer que vários destes apresentem condições aproximadamente equivalentes para serem indicados a ocupar a vaga. Nesse caso, a empresa é que vai decidir qual candidato vai ficar e qual vai sair. Esse processo normalmente é feito através do cruzamento de informações, ou seja, o que a empresa quer e o que o candidato tem a oferecer, prevalecendo aquele que mais vai de encontro com o que a empresa busca. Há várias formas de se identificar as características de um candidato. As mais comuns são as chamadas provas de fogo, onde o candidato é colocado para executar diversas tarefas que precisam da aplicação de determinadas características que a empresa busca. Ao passar por toda essa maratona, fica o candidato que tem a maior afinidade com a empresa. Olá pessoal, deu para compreender um pouquinho de como funciona o processo de seleção das empresas? Espero que sim, hein? O processo seletivo tem diferença dependendo do porte da empresa. Quando é uma empresa de pequeno porte, ela só faz a triagem dos currículos quando eles chegam, fazem a entrevista técnica, que é uma conversa ali entre o candidato e o gestor da área que ele vai trabalhar, faz a escolha do candidato e contrata ele. É bem rápido. Já a empresa de médio porte, além de fazer todas essas partes do processo, faz a entrevista de RH, ou seja, vem o currículo, faz a triagem, a pessoa do RH vai conversar com o candidato para ver se aquelas informações do currículo estão ok e se precisa complementar alguma informação. Ela vai selecionar alguns, vai mandar para o gestor para fazer a entrevista técnica, que ele vai escolher a pessoa certa e contratar. Já nas empresas de grande porte, faz a triagem do currículo, a entrevista de RH, uma entrevista comportamental, que depois eu vou explicar melhor para vocês, onde vai ver as competências comportamentais, depois faz a entrevista técnica, seleciona o candidato e contrata. Nas empresas de médio e grande porte, normalmente tem testes psicológicos, testes práticos de conhecimento, tem dinâmica de grupo, entre outras coisas que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Agora eu vou passar um vídeo para vocês muito interessante que eu achei no YouTube sobre um processo seletivo inovador. As empresas estão inovando nos processos seletivos para sair dessa mesmice de só ficar fazendo aquela entrevista normal, padrão, que todo mundo já está preparado para fazer, tá bom? Fiquem atentos ao vídeo. What's your management style? Passionate. Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. Russell, very nice meeting you. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second.
Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Wilson. Okay. Please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Olá pessoal, gostaram de ver o processo de recrutamento da Heineken? Diferente, né? Já pensou você participar de um processo seletivo igual a esse? Infelizmente no Brasil ainda não estão fazendo esse tipo de recrutamento, mas quem sabe, né? Futuramente. Agora vamos falar um pouquinho da triagem do currículo. Quando você montou o currículo, enviou para a empresa, seja pessoalmente, seja por site, qualquer meio que eu já expliquei para vocês anteriormente, a recrutador vai pegar o currículo e a primeira coisa que ele vai ver, seus dados pessoais. Para quê? Para saber onde você mora, se é perto da empresa, dependendo da vaga é melhor que seja perto da empresa, também em relação a custo de transporte, entre outras coisas. Se você tem a idade compatível, né, com aquilo que eles querem. Por exemplo, se for uma vaga para viajar, se você é casado, a empresa às vezes deixa o seu currículo de lado, né, até um momento, mesmo que você tenha experiência na área, para poder pegar as pessoas que são solteiras, porque para viajar é mais fácil, né? Conhecimentos também, sua área de formação, para ver se está compatível com o que a descrição de cargo está pedindo, e as experiências, o tempo de experiência, as empresas que você trabalhou, quanto tempo você ficou nas empresas. Mesmo com as mudanças das gerações, por exemplo, a geração Y fica menos tempo nas empresas, muitas empresas ainda levam em consideração o tempo de serviço, aquela pessoa que não fica pulando de trabalho em trabalho. Depois que você foi selecionado, você vai passar por outras fases do processo de recrutamento, igual eu falei lá nas empresas de médio, grande e pequeno porte. Dentre eles tem os testes, o teste comportamental e o teste de personalidade. Normalmente são psicólogos que fazem, né, que têm conhecimento e aptidão para isso. Então eles vão fazer o teste, vão definir qual que é a sua personalidade e se está enquadrado no cargo que você vai ocupar. Prova de conhecimentos gerais, redação está sendo muito utilizada também. Lembre-se que na redação você tem que cuidar dos erros ortográficos e não sair do tema que a redação está pedindo. Prova de português, prova de matemática, teste de inglês, pode ser oral ou escrito. A grafologia, que eles vão pedir para você não uma redação, mas escrever alguma coisa e eles vão analisar seu tamanho de letra, a forma que você escreve, e isso vai identificar a sua personalidade. E os testes de raciocínio lógico. Lembrando que tudo isso é de acordo com a vaga que você vai estar buscando e de acordo com o perfil do candidato que eles querem. Temos também a dinâmica de grupo. Nessa dinâmica pode existir ditado, está sendo muito utilizado quando a empresa por exemplo, precisa de alguém que saiba mesmo escrever, seja bom em português, né, em ortografia, gramática. Eles fazem um ditado, chamam várias pessoas numa sala de 6 a 12, vai ditar várias palavras para você, para ver como que você está interpretando essas palavras. Estudos de caso ou case, quando a empresa pede para você te dar um papel onde está escrito várias informações relacionadas a algum problema e você vai ter que resolver aquilo. Jogos de tabuleiro, como dama, xadrez, para ver se você tem raciocínio lógico. Jogos de montar igual o Lego. Jogos de quebra-cabeça.
Simulação no ambiente de trabalho, ou seja, você vai para um cargo de vendas e o seu recrutador pede que você venda alguma coisa para ele ali. É uma simulação. Temos também simulação através de games, né, que é através do computador, por exemplo, na área de tecnologia da informação. Se você está para uma vaga de programador, a pessoa vai colocar você ali para mostrar para ele se você sabe ou não fazer uma programação, seja simples, complexa, o que ele desejar, dependendo da vaga. E as dinâmicas de grupo, que é de 5 a 12 pessoas, você vai ficar numa sala, pode envolver bexiga, pode escrever alguma coisa em cartaz, tudo depende da vaga e das competências comportamentais que a empresa está querendo identificar em você. No caso das dinâmicas de grupo mesmo, você tem que ter alguns cuidados. Vou citar aqui para vocês. Arrogância e prepotência ou autovalorização demasiada, timidez exagerada sem participação efetiva no grupo, ou seja, os extremos. Não seja tão arrogante, não seja tão o melhor de quem está ali e nem a pessoa que não fala nada, tá? Seja o meio termo. Falas e comportamentos falsos inventados, boicote a algum membro do grupo, desrespeito às regras e às normas das atividades, centralização no trabalho em equipe, busca pelo destaque excessivo que impeça a participação dos demais membros. Lembre-se, você não entendeu como que o recrutador falou para você. Vai acontecer assim, assim, assado no processo da dinâmica. Você não entendeu? Pergunte antes de começar, para não cometer erros em relação às regras. Lembre-se também que o recrutador vai estar olhando suas competências comportamentais, ou seja, se você sabe trabalhar em equipe, se você tem relacionamento interpessoal, por isso essas dicas aqui para você. E lembre-se, sempre tem um observador oculto no meio, um candidato que não é um candidato mesmo, normal igual você, que é da empresa e que está lá só para observar, tá? Porque você vai tratar ele como igual e ele vai ver bem mais detalhes do que o selecionador. Agora vamos entrar para a parte mais importante, que são as entrevistas de emprego. São os tipos de entrevista. A entrevista de RH tradicional, a entrevista por e-mail e a entrevista por telefone são parecidas, só muda o meio de como fazer elas. Onde o recrutador ou selecionador vai estar buscando conferir as informações que você colocou lá no seu currículo e complementar. Por exemplo, no currículo não tem se você tem filhos, ele vai te perguntar. Aquelas questões que eu falei que evita se colocar no currículo como religião, pretensão salarial, é nessa hora que o entrevistador vai perguntar para você. Entrevista por competências é para identificar nas suas experiências passadas as suas competências comportamentais, né? Porque se você já fez uma vez, você vai fazer de novo, né? O comportamento é repetitivo. Quando você for responder, lembre-se, fale o contexto da resposta, né? Do contexto onde você estava vivendo naquela experiência, qual foi a sua ação e qual foi o resultado que isso gerou, né? Lembre-se de falar bem as experiências com os resultados mais positivos. A entrevista em outro idioma, seja inglês, espanhol, mandarim, ou seja, para o recrutador entender se você sabe ou não falar a língua, se você é fluente. Muitas pessoas colocam no currículo que é fluente e nessa entrevista elas são dispensadas do processo porque não demonstram isso. Entrevista coletiva, onde vai ter várias pessoas, vários candidatos e um recrutador, que vai fazer várias perguntas. Normalmente isso é utilizado para diminuir o tempo do recrutamento ou quando se quer pegar competências comportamentais, se a pessoa sabe trabalhar em equipe, como que ela sabe falar em público, né? Questões de comunicação. Já a entrevista paredão é o contrário. É um candidato com vários selecionadores. Dentre esses selecionadores podem estar o pessoal do RH, os gestores da área que a pessoa vai atuar, ou ainda os diretores da empresa, que vão encher você de perguntas e ver como você se comporta diante disso. Outro tipo de entrevista é a entrevista de caso. É igual eu falei lá na simulação anteriormente. Eles vão te dar um problema, você vai ter que resolver. Só que ali na frente, conversando com o entrevistador. Entrevista de estresse, normalmente quando a pessoa vai sofrer um impacto muito grande de estresse no cargo que ela vai atuar, então o recrutador bombardeia a pessoa de pergunta para ver qual é o limite de estresse dela. Entrevista on campus é quando a empresa vai nas universidades, nas escolas, faz uma palestra, mostra o negócio da empresa, como a empresa atua, os principais benefícios, os cargos que tem, ou seja, mostra toda a estrutura da empresa para chamar sua atenção. E faz umas conversas informais ali, pede currículo de algumas pessoas, conversa, né? É uma porta de entrada. O vídeo entrevista, que normalmente é empresas especializadas,
que você manda o currículo e fala, vai lá em tal empresa e grava um vídeo de entrevista para mim. Aí você vai ter um roteirinho de perguntas que você vai responder olhando para uma câmera. Entrevista técnica, como eu falei anteriormente, é você e o gestor da área, ele vai perguntar coisas específicas. Se é uma vaga de RH, ele vai te perguntar, você sabe fazer uma entrevista de emprego? Você sabe fazer um plano de cargos salários? E vai te perguntar coisas bem específicas sobre isso. A entrevista por chat, igual eu falei lá antes do chat currículo, você vai preencher seu cadastro naquele site, as empresas vão selecionar você e vão chamar você pelo chat. E vão conversar ali com você, sem visualização do rosto. Já a videoconferência não. É também pela internet, por exemplo no Skype, onde você vê a cara da pessoa, tanto do selecionador quanto ele te vê, e você tem que estar, lembre-se, bem vestido, alinhado, como se você estivesse indo numa entrevista de emprego na empresa. Ultimamente, a entrevista por chat e videoconferência está sendo muito utilizada, especialmente quando as pessoas são recrutadas pela internet, pelas redes sociais, que tem uma distância geográfica. Então, a empresa fala com aquelas pessoas antes para não chamar elas no lugar, para que elas não percam tempo nem dinheiro com isso. E agora, algumas dicas de como se comportar na entrevista de emprego. Planeje o trajeto até a entrevista para evitar atrasos, congestionamento, entre outros. Roupa social. Na aula 3, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Maquiagem, esmalte, penteado e joias discretas, no caso das meninas. Perfume suave. Chegue 30 minutos antes, também para evitar atrasos. Observe o ambiente das pessoas. Por quê? Isso é muito importante. Só de observar ali na recepção, como que as pessoas entram, se elas falam bom dia, como elas agem, os móveis, a disposição dos móveis na empresa, você consegue identificar a estrutura organizacional e a cultura da empresa. Jamais atenda o celular. Antes de chegar na empresa, já desliga o celular, para não ter problema. Tatuagem e piercing. Infelizmente, ainda é um tabu a utilização disso. Por isso que eu falei lá na aula 1, veja o perfil da empresa. Pegue a empresa que tem um perfil igual a você. Se você gosta de tatuagem e piercing, é porque você tem um perfil para determinadas empresas. Então, vá procurar esse tipo de empresa. Caso contrário, você vai ter que encobrir, porque tem muita empresa ainda que é muito conservadora, muito tradicional em relação a isso. Responda apenas o que foi perguntado, porque se você fala demais, você acaba se contradizendo ou falando coisas que não tem nada a ver e pode perder até a vaga por causa disso. E demonstre educação contínua, especialmente se você está fora do mercado. Por quê? Para a empresa saber que você não parou, você está buscando, você está se atualizando, está sempre se reciclando. Mais dicas. Se concentrar para não cair em pegadinhas. Demonstre sempre interesse no recrutador, que você quer aquela vaga, que você gosta da empresa. Controle o nervosismo, seja espontâneo, não minta porque o recrutador vai pegar. Não chegue atrasado, evite gestos em excesso, use linguagem formal, sempre lembre do bom senso e enfatize os seus resultados, sem exageros, né? Algumas expressões que devem ser evitadas na entrevista de emprego, né? Tem algumas aqui que são bem óbvias. Não pode se falar palavrão, palavras como não, meio que, você sabe, obcecado, odeio, desculpe, eu não sei e o que. O que normalmente é quando você não entendeu o que a pessoa falou. Então, nesse caso, você fala, eu não compreendi o que você falou, você pode repetir por gentileza ou por favor, é melhor do que o que. As perguntas mais frequentes feitas nas entrevistas de emprego. Como você se imagina daqui a 5 ou 10 anos? O que o recrutador quer saber? Se você tem um plano de carreira, o que você pensa do seu futuro na carreira? Para saber se você vai ficar muito tempo na empresa ou não. Outra pergunta. Por que você quer trabalhar nesta empresa? É para saber se você fez uma pesquisa sobre a empresa antes. Se você sabe o ramo dela, como ela atua, saber mais informações sobre ela. Qual é a pretensão salarial? Ele quer saber se ele vai conseguir te pagar o que você tem de expectativa. Como está o seu inglês? Ele quer saber, mais ou menos, se você tem fluência ou não, para saber se o que você disse no currículo está correto. E quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, para saber se você se conhece, se você tem um conhecimento da sua personalidade, você sabe qual que é o seu ponto fraco, seu ponto forte, tá bom? Agora eu vou passar um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho sobre como você se comportar quando você tiver essa pergunta na frente. Você tem algum ponto fraco? Tá bom? Fiquem atentos ao vídeo.
mundo em que a perfeição é cada vez mais cobrada, ninguém gosta de falar sobre os próprios defeitos. Mas e quando o assunto vem à tona, bem no meio de uma entrevista de emprego? Mas agora eu queria saber um pouco mais de você. Quais são os pontos que você acredita que precisa melhorar, seus pontos de melhoria? Olha, Paula, eu tenho muitos defeitos. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu gosto sempre das coisas muito corretas, muito alinhadas, mas às vezes eu sou um pouco desorganizada. A minha mesa tá sempre bagunçada, sempre cheia de papéis, sempre cheia de outras coisas. E essas situações de entrevista me deixam um pouco ansiosa. A ansiedade é um defeito muito grave meu. Eu fico muito nervosa nessas situações. Como falar sobre si mesmo sem repetir o famoso clichê "sou perfeccionista" ou, no pior dos casos, acabar com a própria reputação? Chega de dúvidas, desvendamos agora o grande mito dos processos seletivos. Quando você for falar dos seus defeitos, é legal que você sempre apresente situações em que esses defeitos eles acabem saindo como qualidades. Então é importante você explicar exatamente de que forma aqueles defeitos acabam te auxiliando em algumas situações. Ou seja, você precisa, em primeiro lugar, ter consciência dos seus problemas. Depois, demonstrar que tem flexibilidade, adaptabilidade, proatividade para você resolvê-los. Se assim for, nenhum problema é maior do que você. Ao contrário, você é maior do que qualquer defeito que você eventualmente possa aportar. Mas agora eu queria saber um pouco mais de você. O que você acredita que são seus pontos de melhoria? Olha, Paula, eu acho que eu tenho alguns pontos de melhoria para serem trabalhados, sim, porque eu gosto das coisas sempre muito certas, sempre organizadas, eu gosto de cumprir com os prazos que eu proponho e em algumas circunstâncias eu fico um pouco ansiosa, mas ela não me atrapalha, pelo contrário, muitas vezes ela me ajuda a me preparar para algumas situações. Os cuidados para não prejudicar a própria imagem são importantes, mas para uma entrevista ter resultados positivos, você precisa ter a preparação correta. É sempre importante que a pessoa se prepare para uma entrevista. É legal se ela conseguir acessar o site da empresa, conhecer um pouco mais sobre a empresa antes de ir para o processo, até mesmo para identificar se realmente é algo que ela quer. É bom também que ela chegue um pouco antes, para que ela possa beber água, ir ao banheiro e relaxar um pouco antes de começar o processo. Agora é com você. Parta para a próxima entrevista com confiança e lembre-se, todos nós somos passíveis de erros. Olá pessoal, fico um pouquinho mais calma agora para responder esse tipo de pergunta numa entrevista de emprego? Espero que sim. Agora vou falar um pouquinho de umas perguntas diferentes que tem na entrevista, porque muitas empresas e selecionadoras já perceberam que as pessoas já estão preparadas para isso, já chegam lá com a resposta pronta para as perguntas, né? Porque tem muito acesso à internet, vídeos no YouTube que falam sobre isso, tá bom? Eles podem fazer perguntas como: quantas bolinhas cabem nessa sala? Quantas mangueiras tem em São Paulo? Você sabe quantas vacas existem no Canadá? Que nota você dá para a sua memória? Nomeie os 3 últimos vencedores do Prêmio Nobel. Como você faria um sanduíche de atum? Já começou a se desesperar aí para achar essa resposta? Imagina você num processo seletivo, sem preparação para isso e receber uma pergunta dessa. Mas na verdade, o recrutador não quer saber a resposta certa para isso. Ele quer identificar algumas características em você, como por exemplo, seu nível de atualização, seus valores pessoais, seu nível de raciocínio lógico e seu conhecimento em relação à empresa. Então não é a resposta que ele está buscando, é como você vai responder, é a forma que você vai responder, as palavras que você vai utilizar, tá bom? Fiquem atentos a isso. E o que é analisado durante todo o processo seletivo? Existem vários itens. Desempenho na entrevista, nos testes e dinâmicas de grupo, competências comportamentais, experiência técnica anterior realizada relacionada ao cargo, formação acadêmica, reputação das empresas em que você trabalhou, porque as empresas não pode, mas elas vão ligar na empresa que você trabalhou e vão questionar sobre seu comportamento, rotatividade, entre outras coisas. Estabilidade empregatícia, como eu falei, ainda tem empresa que valoriza isso. Resultados e promoções de empregos anteriores. Por isso, lá quando você vai colocar suas experiências profissionais, é importante que você coloque se você exerceu 3 tipos de cargos diferentes na empresa. Então, você vai colocar os 3 tipos lá, em ordem decrescente, tá bom? Atividades extracurriculares, como estágios, trabalhos voluntários, ações sociais, entre outros.
perfil e comportamento nas redes sociais, vou falar bastante disso na próxima aula, fluência em inglês em outro idioma e participação em trabalhos voluntários. E se você tem as mesmas formações, mesma experiência de um outro candidato, como que a empresa faz para desempatar vocês dois? Tem alguns critérios que ela pode levar em consideração. Inglês ou outro idioma fluente é muito usado. Senso de humor, envolvimento com a comunidade, aparência física. Infelizmente ainda as pessoas levam em consideração para critério de desempate. Compatibilidade com o recrutador, nível de atualização, atuação nas redes sociais e entender de esportes. Lembre-se que esses critérios de desempate dependem da vaga que você vai estar concorrendo. Agora vamos refletir um pouquinho com essa frase. 91% dos profissionais não recebem feedback de processos seletivos. E essa é a realidade. Você participa de vários processos, conversa com vários recrutadores e eles não falam nada. Eles falam assim para você, daqui 3 dias eu te ligo, daqui 4 dias eu mando um e-mail para você. Se ele não enviou e-mail, se ele não te ligou, você pode ligar na empresa, você pode cobrar ele da resposta. Sempre usando bom senso, claro, e não desrespeitando essa empresa e esse recrutador, tá bom? Não tenha vergonha de cobrar esse resultado. Tá bom? Finalizamos agora a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham compreendido como elaborar um currículo, como se comportar numa entrevista. Na próxima aula vamos falar um pouquinho da postura profissional, ou seja, o que você tem que fazer para permanecer nesse emprego que você conseguiu conquistar, tá bom? Até lá. Obrigada.